A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, faltando 6 dias para o final do ano, as pregações, Deus usando o seu povo aqui na terra, irmãos, e a Irmandade aí ouvindo as pregações de Deus falando espiritualmente com cada um de nós. Irmãos, o que vamos colocar em pauta hoje, irmãos? Primeiramente eu vou contar aqui uma mensagem, um pronunciado que uma irmã me enviou fazendo praticamente um desafio à minha pessoa e ao canal, né? Dizendo bem assim: irmão Paulo, eu saí da congregação cristã no Brasil. Eu ouvi várias pregações em que Deus iria me abençoar financeiramente, que Deus iria me dar uma casa nova, Deus iria me dar um carro novo, e ela ainda falou, irmão, a marca do carro, a Hilux da Toyota, que segundo esta irmã diz que até alguns profetas, né, aqueles profetas de Baal que anda por aí profetizando coisas que não acontecem, profetas esses que não têm vínculo e compromisso nenhum com a obra de Deus, e sim fazendo escândalos. E ela então falando: irmão Paulo, eu não vou mais na congregação porque a palavra não se cumpriu na minha vida. Irmãos, veja bem o que acontece hoje, em tempo real, século 21, mês de dezembro. Irmãos, muitos estão indo atrás da teologia da prosperidade. Muitos estão dentro das igrejas, congregando conosco, e não tem ali praticamente o discernimento, né, irmãos? E nem é convertido, irmãos. Aonde já se viu congregar para ir buscar a palavra para que Deus dê bens materiais? A irmã falou: olha, estou aguardando até hoje a minha casa própria e a minha Hilux. Mas espera aí, irmã, a irmã trabalha em quê, irmã? A irmã tem faculdade, tem um emprego ótimo. Não, irmão Paulo, quando Deus promete, Ele dá. Eu praticamente, irmão Paulo, eu vivo de bicos. Eu passo roupa para fora, faço uma faxina em uma casa, sou diarista, irmão Paulo. Mas Deus mandou o profeta vir aqui falar para mim que eu vou ser abençoado ainda nesta terra. Vou ganhar uma casa. O meu sonho, irmão Paulo, é juntar dinheiro para comprar uma casa própria pela Caixa Econômica. Como eu não tenho emprego fixo, fica um pouco difícil, porque eu teria que ter então uma renda compatível com as prestações e pegar o empréstimo pela casa própria, minha casa, minha vida. Eu falei: mãe, onde fica o carro? Essa irmã comprar a casa já é uma grande coisa, e o carro? Ah, mas Deus falou que vai dar, irmão Paulo. Irmãos, o que nós vamos abordar este assunto, irmãos, é que hoje em dia, até dentro da congregação, irmãos, tem irmãos que levantam para pregar e falam o CPF da pessoa ali na frente, né? Como que está? Falam qualquer número, né? Eu tô falando do CPF agora, eu tô falando o seu nome, tô falando isso para dizer que é contigo. E na maioria das vezes, irmão, a pessoa até chuta o número. Como a igreja está lotada, ninguém vai saber quem é quem. Maria tem um monte, Maria José tem um monte, Márcia, Débora tem um monte. Uma igreja que não tivesse esses nomes comuns, entendeu, irmão? Mas o que nós vamos abordar aqui hoje não é falando da pregação em si, que Deus usa os seus servos de Deus na congregação para pregar em espírito e em verdade. O que eu estou dizendo que não está na Bíblia pregação como esta
prometendo casa, prometendo carro, falando CPF, falando isso e falando aquilo, para que a pessoa fique ali dentro. Infelizmente, pregar doutrina dentro da igreja fere a pessoa que não quer as bênçãos, fere aquele que quer ganhar as coisas. Quando se prega a doutrina dentro da igreja, irmão, pode ver que o silêncio impera. E aquele sai reclamando. Olha, esse irmão pregou doutrina, aquele irmão pregou a doutrina e a bênção que eu vim buscar. Mas a pessoa não vai, irmão, preparada para esta bênção. A pessoa não vai mesmo preparado. O que acontece? Ela vai em falta, vem a palavra por alguns desses que levanta para pregar sua bênção, que eu já ouvi irmãos falando. Esse irmão não está mais no nosso meio. Eu só prego bênção, eu só gosto de pregar bênção, porque correção o povo não precisa. Tem Deus para corrigir. Mas não é bem assim não, irmãos. Se Deus dá a correção, a doutrina, e você não passar para a igreja, você é corresponsável. Irmãos, eu prefiro a doutrina, a correção, para que eu vá limpo no próximo culto e recebo, então, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, com a consciência limpa, sem que o inimigo venha no meu ouvido e fale: poxa, a palavra não é contigo, você fez isso, você fez aquilo. Né, irmãos? Então, irmãos, estamos abordando esta palavra sobre esta irmã. E, irmãos, veja bem, tem a ver o que essa irmã falou, que essa irmã não está mais na congregação. Essa irmã faz parte dos pessoal que fica aí na crítica, irmãos. Compõe esses canais aí que nós não devemos ver hipótese nenhuma, irmãos. Porque só deixa a gente a estaca zero, irmãos. E essa irmã, né, vou chamar de irmã, um jeito de consideração, né, mas que ela está totalmente equivocada. Já fiz esse vídeo que ela pediu uma resposta e eu já estou dando a resposta no próprio vídeo. Não vou falar o nome dela para ocultar, né? Só sei que o nome dela começa com a letra V, para saber quem é com ela. Mas não vou falar o nome dela total, né? Que em respeito à serva de Deus, à mulher, né? Mas estou aqui falando esta parte em que nós na congregação temos que ser doutrinados e palavra de doutrina leva para o céu. Hoje em dia a gente vê pessoas aí, né, que não vão mais na igreja. Você vai saber o que a pessoa ia buscar? Prosperidade, ia buscar, porque quando tem pessoas que falam assim, irmão, quando eu era da igreja, eu passava necessidade do jeito que não tinha aquele conforto. Depois que eu larguei de ir para a igreja, aí eu arrumei um emprego bom, né? E comecei a ganhar mais ou menos e estou aqui. E aí até pega, irmão, associando essa parte que Deus não ajuda ninguém. Tem até pessoas virando ateu, irmãos, que Deus não ajuda ninguém. Ele mesmo, com a própria força e vontade, batalhou. Mas o indivíduo não sabe que Deus deu fôlego de vida para ele sair para ir trabalhar. Tudo temos que dar glórias a Deus, irmãos. E isso que está acontecendo na congregação, em diversas igrejas, é que o povo estão querendo comodidade, né? Estão querendo coisa que venha ao seu encontro, né? Que seja favorável. Quando pega uma pregação em que Deus dá para bater, no modo de dizer bater, é para falar para o povo está errando, né? Que o povo está adulterando, está pecando, né? Ninguém gosta, irmão. Sai falando do servo de Deus. E essa irmã disse que a pregação veio e ela largou da congregação por este motivo, porque não ganhou a Hilux, não ganhou a casa. Irmãos, nós para ter um bem assim, temos que fazer por onde? Igreja, irmãos,
foi feito para a parte espiritual. Creio que a nossa querida Irmandade aqui, 95% da nossa querida Irmandade vai para a casa do Senhor para sentir Deus, para que Deus fale com a sua alma. Agora, as bênçãos materiais vêm depois das espirituais. Irmãos, veja bem o que eu vou falar para vocês. Eu conheci um irmão temente a Deus, ele estava desempregado, Deus preparou um emprego numa multinacional e esse irmão começou a trabalhar, testemunhou, eu ouvi ele testemunhando, glória a Deus, Deus abençoando, temente a Deus. De repente, lá na empresa, ele passou de ajudante para operador número 1, né? Tem um termo que eles usam lá. De operador 1, foi subindo, chegou a supervisor numa multinacional, né? Ganhando todos os direitos, e de repente esta pessoa ganha muito dinheiro e compra carros luxuosos, casas luxuosas. E me perguntem, irmãos, está hoje dentro da casa do Senhor? Não está. Tem certo tipo de coisa, irmãos, que Deus não dá para a pessoa, porque a pessoa ela não sabe ter os bens. Ela troca a graça de Deus por um guisado, né? Ela perde a progenitora dela por qualquer coisa dessa vida, né, irmãos? E é isso que acontece na congregação. A congregação, irmãos, teve um crítico que falou essa parte uma vez, esse crítico não está mais ativo, né? Era a única coisa que eu achava que esse crítico acertava, era quando ele falava que a congregação que está no Brasil são duas irmãs gêmeas dentro dela. Esse crítico não está mais ativo, é por isso que eu estou falando, né? E que uma era a irmã boa, a outra era a irmã má. Mas essa irmã boa, que estava dentro da igreja, são aqueles, irmãos, que estão servindo a Deus em espírito e em verdade, estão servindo a Deus porque são convertidos, estão ali para servir a Deus, tanto o ministério, tanto a irmandade. E a outra irmã má são aqueles que vão ali atrapalhar a obra de Deus. Aqueles que estão, de repente, como já disse no outro vídeo, você está sentando do lado de uma pessoa que essa pessoa é um traidor, é um Judas. Então, irmãos, esta obra de Deus, congregação cristã no Brasil, não é de qualquer forma que você serve a Deus. Ali, 100%, vou falar 100%, é espiritual. Ali não tem. Se você quer uma igreja para que você possa, entre aspas, que igreja nenhuma enriquece, viu, irmãos? E Deus não faz troca não, irmãos. A única troca que Deus faz é você ser firme e fiel, que Ele vai te dar a coroa da vida eterna. Troca quem faz é o diabo, que enriquece as pessoas, fazendo pacto com Ele. Mas Deus não faz troca. Deus, quando quer abençoar, Ele abençoa, né? E Deus sabe a porção de cada um de nós. Então, irmã que começa com a letra V, a resposta está aí, irmã. A congregação que está no Brasil, essa irmã está indo nela. E eu vou largar dela e ir para outra igreja. Se você está indo para qualquer igreja aí, a fim de receber bens materiais, você não está servindo a Deus. Você não está. Seria melhor então a irmã fazer um curso, fazer uma faculdade, passar e conseguir um emprego melhor, que a irmã consiga isso tudo. Isso não é pecado, batalhar na vida para você ter algo material. Não é pecado não, irmãos. Deus não condena. Deus deixou tudo isso para que nós sobrevivamos, né, aqui nesta terra. O que nós temos que guardar é a parte espiritual, para que o diabo não venha arrancar de cada um de nós. Então fica aqui este vídeo, irmãos. Santo Deus. Eu vou contar, irmãos, aqui em poucas palavras. Deixa eu ver se eu já
Estou com 14 minutos. Eu vou falar em poucas palavras no culto em que o irmão contou uma obra linda sobre... Irmãos, eu não ia contar isso aqui agora, mas eu vou contar para a Irmandade, porque tem muitos aqui que não acreditam em que Deus pode entrar no sistema do INSS e em favor de alguém, irmãos, mesmo que o INSS mude a sua causa, te dê assim, não pede indeferido, né? Recuse os seus argumentos para aposentadoria ou qualquer coisa, irmãos. Quando é colocado nas mãos de Deus, irmãos, Deus interage a nosso favor. Mas temos que ser uma causa muito nobre, né, irmãos? E este irmão era o irmão que morava, ele não era irmão, ele morava debaixo do viaduto, numa casa de plástico. E os irmãos aqui do Paraná, eles fazendo as visitas dos evangelistas, né? Que graças primeiramente a Deus, toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Cristo Jesus, e segundamente aí a esses irmãos que estão na batalha, evangelizando, não profeta, evangelizando a obra de Deus. E esses irmãos depararam com esse Senhor e convidou ele para ir em um batismo. E ele então falou: eu poderia até ir neste batismo, mas o problema é que eu não tomo banho faz tempo, estou barbudo, estou cabeludo. Logicamente, morando debaixo de uma barraca, debaixo da ponte, irmãos, ali não tem água para tomar banho, vive naquela calamidade. Então, um dos irmãos falou: não, vou te levar para minha casa, vamos te dar um banho, vamos cortar o teu cabelo e te levar para o batismo. Você aceita? Eu aceito. Fizeram isso, diz que era outra pessoa esse irmão. Quando chegou ali no batismo, diz que o batismo era especial para uma outra irmã que tinha pedido, mas ele não aguentou Jesus Cristo chamar. Ele então foi correndo e se batizou na frente da irmã, ela que tinha pedido batismo. Então ali os irmãos olharam para ele e falaram: tiramos esse mendigo debaixo da ponte, trouxemos ele para a igreja, ele se batizou, ele não pode retornar para debaixo da ponte de novo. Aí um dos irmãos tinha um sítio onde tinha várias famílias, já que ele tinha colocado lá, falou: não, lá cabe sempre mais um, vamos fazer uma casinha para ele no meu sítio, ele vai morar lá. Só que não tinha dinheiro, irmãos. Ligaram para um irmão aqui do Paraná mesmo, um dono de uma serralheria grande, famosa, e este irmão falou: então faz só o local da onde vai fazer a casinha dele, que eu estou levando todo o material. Resumindo, irmão, foram com 30 irmãos e alguns caminhões, foram ali, fizeram a casinha do nosso irmão. E só que é o seguinte, irmãos, fizeram a casinha do nosso irmão próximo de um poço, que aqui no Paraná tem muito poço, né? Irmãos, para ficar fácil, quando demorou ali 1 mês, 2 meses, aquele poço secou e o irmão ficou com a casinha, mas sem água. Irmãos, veja bem que coisa, como que é as coisas. Estou resumindo rapidinho para o horário não ir embora. E o irmão contando que de repente o irmão estava lá no sítio junto com esse irmão ia na casa do outro irmão pegar em garrafa PET a água para tomar banho, fazer comida, né, lavar louça. E um belo dia um caminhão tanque, daqueles dos bombeiros, né, se deparou no sítio do irmão e perguntou aonde era a casa de fulano de tal. O irmão falou: sou eu. Você pediu água para alguma emergência? O irmão falou: não. Poxa, nós andamos 33 quilômetros. Mas, e agora? A gente com um caminhão aqui, alguém ligou lá e pediu de urgência essa água aqui para a roça. E o irmão então entendeu que era o poço daquele irmão que estava vazio, que tinha que ter uma quantidade de água para que as nascentes ali começassem a fluir, né? Que as nascentes estavam com as águas mornas e não conseguia fluir, encher. Então, irmãos, foram colocados 8.000 litros de água naquele poço. Só que ali Deus, quem foi que avisou os bombeiros? Quem foi que ligou lá? Ninguém sabe até hoje, irmão. Só sei que eles
tiveram o chamado. E os bombeiros saíram reclamando, mas colocaram a água porque não podia voltar com a água mais 33 quilômetros, né? Passaram o dia todo fora. E esse era o nosso irmão com 75 anos e que os irmãos correram atrás, agora que nós vamos voltar, da aposentadoria para ele. Deram entrada no INSS. Só que o irmão não tinha, olha só, não tinha tempo. Quer dizer, nunca tinha trabalhado, irmão. Nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. E agora para procurar, para ter essa aposentadoria? Hoje se chama o LOA, né? LOAS. Mas antigamente não tinha isso. Então deram entrada naquela documentação e parece que o irmão faltou em uma audiência, o qual quando ele retornou lá, né? Que não tinha ninguém para levar ele. E quando ele retornou lá, então levou uma bronca. Ele sentiu de procurar assistente social ali no NPS e a assistente social falou: quero mesmo falar com o senhor, que tem uma nova agenda para o senhor marcado para a semana que vem. Quem foi que marcou essa nova agenda, irmãos? Olha só o que vem por aí. Então ela foi pegar o CPF dele e falou: vou colocar aqui no computador para ver se a gente consegue ver um meio aqui para agilizar, né, esse pedido de aposentadoria. Mas já vou falar para o senhor que o senhor não tem tempo nenhum. Quando ela mexe lá no computador, irmãos, há uma semana atrás já tinha feito, já tinha dado como certo a aposentadoria do nosso irmão, com 75 anos. Aposentadoria, o irmão falou até o valor, R$ 1.075. O irmão já estava aposentado, ia receber a primeira prestação, parcela do salário, né, melhor dizendo, o mês que estava entrando. Irmão, quem é que mexeu nisto tudo, irmãos? Você crê, irmão? Você crê, irmão, que Deus faz isso? Entra mesmo, podem falar aí, né? Fazer do nosso Deus bem pequenininho, que para nós ele é grande, enorme, mas tem muitos que perderam, né, a essência, perdeu a comunhão com Deus, não entra mais no reservado de Deus, não tem mais contato diretamente com Deus, e para eles o Deus é o pequenininho, é o cara lá de cima, como eles chamam. Só que nós é o Deus todo-poderoso, né, irmãos? E o irmão então se aposentou e o servo de Deus então comentou que Deus já recolheu. O servo de Deus ficou 7 anos recebendo esta aposentadoria e este que veio debaixo da ponte, se batizou, foi ser o nosso irmão, congregava ali no vilarejo e Deus já o recolheu para o seu reino de glória. Poço ficou lá, casa ficou lá no sítio, mas ele já dorme no sono do justo. É Deus fazendo obra na vida do seu povo. Estou contando porque logicamente tem muitos irmãos com causa na justiça, com causa no NPS, e Deus é potente para tudo. Depois a gente ouve aí testemunhando que Deus é bom, né? Deus é muito bom. E as pregações que está vindo, irmãos, agora nesta semana é tudo pregação de vitória. 2024 será vitória na sua vida. Quero encerrar este vídeo convidando e parabenizando, agradecendo a nossa querida Irmandade pelo carinho do vídeo anterior, que vocês já ajudaram bem. Deram o like e o YouTube indicou para muitas pessoas com 400 e poucos comentários. Fiquei muito feliz e este vídeo eu quero pedir o mesmo. Compartilhe, que tem muitos irmãos nossos, simplesinho, que precisa ser aposentado. E ouvindo essa maravilha vai ter fé e esperar em Deus, porque Deus tudo pode. Deus entra mesmo no computador e muda as coisas, muda a lei, muda tudo. Ficamos aqui então, irmãos, eu saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Busque a comunhão e busque o reino dos céus na igreja. Não busque nada deste mundo. Fique com Deus, queridos.